Dia Santo. Santo dia. Que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Hoje nós vamos falar de um projeto de santidade. Um caminho de santidade pessoal, à luz do Espírito Santo, conduzido pela Santíssima Virgem Maria. É um projeto da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus. É um projeto de santificação. O nome desse projeto é PHS. PHS. Por hoje sim. Temos um programa lá na Canção Nova que é o PHN, de Dunga, que é maravilhoso, de Dunga. Por hoje não vou mais pecar. Mas o Por Hoje Sim, ele vem com uma proposta nova. É uma proposta de, por hoje sim eu vou viver mais intensamente uma virtude da Santíssima Virgem Maria. A Virgem Maria é aquela mulher virtuosa, aquela que tem tantas virtudes, como nós não conseguimos viver a plenitude das virtudes da Santíssima Virgem Maria, a Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus vem com uma proposta: viver ao menos uma virtude mais intensamente a cada dia. E nós vamos ver isso ao longo do programa. Mas afinal de contas, nós só podemos imitar aquilo que a gente conhece, ou imitar aquela que a gente conhece. Então precisamos conhecer mais sobre a Virgem Maria, sobre seus desígnios, para melhor viver o projeto PHS, uma virtude a cada dia. Escrevemos um livro, o livro Consagra-te, as portas do inferno não prevalecerão. Esse livro, escrito pela Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, ele aborda muito bem esse tema, principalmente lá no capítulo 4, no capítulo que fala da maternidade espiritual de Maria. Lá é falado mais detalhes de como viver essas virtudes. Uma vida virtuosa é caminho de santidade. Você que nos assiste, mesmo sem ter o livro, mesmo sem ser consagrado a Nossa Senhora, o caminho das virtudes, a adesão às virtudes, a imitação das virtudes, a renúncia dos vícios, faz-nos caminhar a passos largos a caminho do céu, nos esvaziando do que há de mal e se enchendo cada vez mais. Quanto mais nos enchermos, mais não vai ficando espaço para o inimigo agir. Quanto mais cheio você estiver de virtudes. Então, isso é uma nova proposta. É uma nova proposta que vem não na dinâmica do proibir, mas na dinâmica do encher. Se eu for colocar muitas proibições para você, é capaz até de você mudar de canal e ouvir ou escutar outra coisa mais interessante. Mas a proposta do PHS, do Por Hoje Sim, é de se encher de virtudes. Vai se enchendo, que cada vez não tem espaço para o mal agir na sua vida. É uma nova proposta, é uma nova forma de enxergar, uma nova visão. E o nosso Senhor Jesus, ele nos diz que nós sejamos sua imagem e semelhança. Eu sou santo, que vós sejam santos como eu sou santo. Então daí essa urgência de assemelharmos-nos, nos assemelhar ao próprio Cristo, nos assemelhando à criatura que é mais conforme ele, que é a Santíssima Virgem Maria. Então, Mara, pelo pecado, a nossa imagem foi deformada. Pelo pecado original, foi deformada a nossa imagem. Mas existe então essa possibilidade, uma possibilidade de restauração? Veja só, até hoje nós vemos na vida corporal, carnal, alguém tem um acidente de carro, vai para o cirurgião plástico, e mesmo que sejam cicatrizes profundas, mas ele consegue, fazer restaurar. Né? Então, isso também pode acontecer, meu irmão, na nossa vida espiritual, tá certo? Logicamente, essa restauração da imagem também vai ter seu esforço de querer seguir a Deus, mas isso é muito mais ação de Deus do que até mesmo ação nossa. É vontade de Deus. Nós nos entregamos a Deus e Deus vai fazer em nós. Vejamos, Adão e Eva. Nessa criação, Adão e Eva, eles tinham um estado de santidade, eles tinham um estado de justiça original. O que acontece? Pela desobediência de Adão e Eva, pela falta de entendimento, intimidade, confiança em Deus, eles pecam. Esse foi o pecado pessoal de Adão e Eva. Só que o que aconteceu? Através desse pecado inicial, original de Adão e Eva, toda a natureza
teve efeitos, pagamos as consequências desse pecado. Então, nossa imagem, nossa semelhança de Deus, ela fica desfigurada, não é? Nós estamos agora num desequilíbrio, porque antes era tudo e agora não somos nada em virtude do pecado. Então, acontece cada vez mais que nós vamos ficar com a nossa imagem danificada. Entende isso? E, logicamente, Deus vendo esse pecado do homem, não significa que Deus olhou e disse, bom, se eles pecaram agora que se danem. Não, de forma alguma. O danar-se é propício de Satanás, que é o danado, o endemoniado. Deus não quer que a humanidade se perca. Deus quer a nossa restauração. Por ele querer nossa restauração, o que é que ele faz? Ele se encarna na Virgem Maria. E através da Santíssima Virgem, existe uma possibilidade de sermos e termos nossa imagem cada vez mais restaurada. Percebamos, os apóstolos entendiam que Jesus Cristo tinha tido a sua ascensão aos céus, mas eles precisavam repassar para as pessoas aquilo que era o entendimento de Deus, aquilo que eram os ensinamentos de Deus. Então o que é que os apóstolos fazem? Fica cada vez mais próximo da Virgem Maria. E se nós recordarmos da passagem do cenáculo, a Virgem Maria estava no cenáculo, mas veio até a Virgem Maria, até os apóstolos, a presença de quem? Do Espírito Santo. Então entenda, meu irmão, cada vez que mais nós nos entregamos à Santíssima Virgem, mais ela vai atrair para nós o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo, em unidade com esse Espírito Santo, que o homem vai, digamos que, recuperando sua imagem e semelhança. Então existe sim a restauração, e essa restauração muito vai sim dar a entrega à Santíssima Virgem. O Espírito Santo vem e com ela vai formando um novo cristão. Existe aquela música, andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu, o que mais? Sentir o que Jesus sentia. Então, mas isso se dá porque eu estou na intimidade com a Virgem Maria e ela vai me ajudando a restaurar essa imagem. Uma coisa importante é que tudo parte do Cristo. A consagração à Nossa Senhora, essa proposta de restauração, ela é cristocêntrica. Temos que entender isso. Deus é perfeito e precisamos cumprir o plano de Deus na nossa vida, o plano de Deus na nossa história. Deus Pai mandou seu único Filho, Jesus Cristo, e todos aqueles que creiam nele, que seguem os seus mandamentos, serão perdoados e justificados pelo seu sacrifício na cruz, que passa para nós através dos sacramentos. Então, Deus veio para nos redimir, para nos libertar, para nos salvar, para nos restaurar, desde que nós desejemos e acolhamos, né? Então, essa restauração proposta, né, ela só é possível através do Cristo. Então, temos que entender, é o Cristo que nos restaura, mas Nossa Senhora nos remete ao Cristo, esse Deus invisível que se torna visível através da Santíssima Virgem. Essa proposta não é uma proposta de transformação, é uma proposta de restauração. Então, Mara, São Luís de Montfort, ele coloca na sua espiritualidade essa conformidade, esse fazer-se igual ao Cristo, fazer-se igual à Santíssima Virgem Maria. Como se dá isso? Veja só, César, até pegando o gancho que você colocou da questão da transformação. Olha só, os anjos têm poderes, os anjos têm encargos que os humanos não têm as mesmas qualificações. Mas se tem uma coisa que não foi concedida aos anjos, que são puros espíritos, mas foi concedida apenas aos homens, criaturas, é ser a imagem e a semelhança de Deus. Tá certo? Isso, por mais que os anjos sejam elevados, eles não conseguem, porque Deus decretou que apenas os homens teriam essa imagem e semelhança. Lúcifer, a príncipe, não é? De luz, reluzente, ele não tinha a imagem e semelhança de Deus. E aí entra no próprio ser de Lúcifer a inveja, a raiva, o rancor, a divisão, a inveja. Então, alguém que é invejoso pensa assim, se eu não tenho, ninguém também terá. Se eu não tenho a imagem e semelhança de Deus, também ninguém terá. Então, por isso é que ele nos tenta tanto a nos fazer cair. Porque cada vez, meu irmão, que mais você peca, mais que eu peco, o que está acontecendo? Eu estou perdendo a imagem e semelhança de Deus. Então, na verdade, Lúcifer, Satanás, ele quer nos transformar
Enquanto que a Virgem Maria, ela ativamente em nós, ela quer restaurar a nossa imagem. Ser santo é algo que já é nosso. Nosso Senhor, quando nos criou, nos fez através, não é, do seu desejo a santidade. Nós caímos, por isso que precisamos do sacramento do batismo. Para quê? Para que tenhamos a capacidade de vivenciarmos esse estado de santidade. Então, quem quer nos transformar é Satanás. Mas Nossa Senhora quer cada vez nos restaurar. Veja só, quando você coloca, César, essa questão da conformidade, vamos pensar, associar a palavra conformidade à semelhança, à igualdade. Conforme quer dizer igual, né? Conforme igual. Então perceba só, você pode dizer assim, eu amo Jesus Cristo. Tudo bem, perfeito. Aí eu te pergunto, meu irmão, sua vida está conforme os ensinamentos de Nosso Senhor? Entende? E é isso que nós temos que saber pautar. Então, São Luís Maria Grignion de Montfort, ele vai escrever toda uma doutrina que cada vez mais que eu me entrego à Santíssima Virgem, mais conforme eu vou estar a Jesus. Por quê? Porque tudo que Nossa Senhora faz é querer nos levar, nos elevar até o Filho Jesus. É nos fazer mostrar o que Jesus faria, como Jesus faria. Por isso que a pedagogia de Montfort vai dizer tudo em Maria, com Maria, por Maria. Por quê? Porque na verdade é com Jesus, por Jesus, para Jesus. Entende isso? Eu posso também fazer uma questão para você e que você agora tire as suas próprias conclusões. Por exemplo, se eu te perguntar, imagina aí, São Luís Maria Grignion de Montfort, Padre Pio, Santa Teresinha, que mais? Que outros Santa Margarida Maria Lacoque, Santo Cura d'Ars. Pronto, desses todos santos, quem mais se parecia com Nosso Senhor? Hein? Quem era esse santo que mais se parecia com Nosso Senhor? E eu vou acrescentar à lista desses santos agora a Virgem Maria. E com certeza você vai dizer, a Virgem Maria era muito mais santa do que todos os outros santos. Então, meu irmão, se você quer aprender a santidade, lógico, o testemunho dos santos é extremamente edificante, mas nós temos que nos levar a ela, nós temos que buscar a ela para que ela seja o nosso modelo. E com certeza, de todos os santos, incluindo a Virgem Maria, a que mais vai nos fazer conforme Jesus Cristo também será a própria Santíssima Virgem. Então ela vai nos fazer essa conformidade. Não podemos desprezar, porque todos esses santos citados foram formados em Maria. São santos, inclusive, de grande e íntima devoção mariana, né? Então, o culto de hiperdulia, que é o dogma da igreja, que o culto à Santíssima Virgem Maria, ele está acima de todos os santos. A semelhança com a Santíssima Virgem Maria está acima da semelhança e da conformidade com todos os santos. Quando nós falamos na Imaculada Conceição, nós não estamos querendo apenas dizer que a Virgem Maria não tinha pecado, mas nós estamos afirmando que a Virgem Maria era mulher cheia de graça. Então, essa metodologia é nos fazer olhar para a Virgem Maria e não olhar os pecados dela, até porque ela não tem, mas olhar as virtudes dela. Então nós queremos estar voltados a nos encher daquilo que são as virtudes de Nossa Senhora e, consequentemente, vamos estar mais de acordo com a vontade de Deus. Lembrando, a consagração à Virgem Maria pela metodologia de Montfort não é um sacramento, mas é uma vivência mais profunda do sacramento do Santo Batismo. Então, quando nós nos consagramos a Nossa Senhora, nós vamos ter um entendimento muito mais forte do que é vivenciar, honrar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre tudo, mas de certa maneira também renunciar a todas as obras e pompas de Satanás. Veja, o papel da Virgem Maria não é só ser mãe de Deus, não é só esmagar a serpente infernal, mas também fazer com que tenhamos a capacidade de restaurar nossa imagem e semelhança, estando de acordo com os ensinamentos da Santa Igreja. Desse mundo de hoje é um mundo com muito relativismo. Estamos vivendo um momento bem complexo até, que tudo pode. Os relacionamentos humanos, relacionamentos políticos, relacionamentos financeiros. Estamos vivendo num mundo muito complexo. A sabedoria do mundo está querendo ser maior do que a sabedoria de Deus, né? Então, cada vez mais nós estamos vendo escravos do sistema, escravos do mundo. Diariamente nós somos experimentados. Diariamente nós somos colocados em xeque e temos uma liberdade de escolha. Nós podemos escolher se desejamos seguir a Deus ou se desejamos seguir ao mundo. Desejamos ser carimbados por Deus ou carimbados pelo mundo. Você escolhe se você quer ser carimbado pela Santíssima Virgem Maria ou se você quer
ser carimbado pelo espírito do mundo. Então, vamos vivenciar neste momento, já estamos vivenciando e vamos vivenciar de uma maneira muito forte essa apostasia. É uma apostasia, uma renúncia da religião, uma renúncia da crença, um abandono da fé, uma quebra dos votos. Veja só, você que está nos assistindo, hoje em dia nós não estamos mais num estágio de ficar discutindo com católico, entre católicos e evangélicos ou católicos e espíritas. Na verdade, o que está imperando hoje é o ateísmo. É as pessoas sem religião, sem acreditar em nada, sem fé, sem ter esperança, sem ter onde se ancorar. Então, como os barcos à deriva no mar da vida, no mar do mundo. Então, é um momento muito inquietante. As pessoas não estão preocupadas com o julgamento final, nem para onde vão. Então, Mara... Parece que não tem mais referência, né, César? Estão sem referência. Então, nós devemos nos preparar para um julgamento, para um posicionamento, para uma realidade de posicionamento nesse mundo de hoje? O que é que vocês acham? Como é que vocês percebem isso? Talvez você seja pai, talvez você seja mãe. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Se seu filho tem uma prova no mês que vem, você vai permitir que ele fique brincando o tempo inteiro? Ou você vai dizer, meu filho, começa a se preparar, esteja atento, você vai ter uma prova. Certamente, se seu filho for se preparar no dia da prova, pode ser que ele não seja aprovado, mas pode ser que ele seja reprovado. Na nossa vida espiritual também é assim, meu irmão. Você não sabe a hora que você vai morrer, assim como também você não sabe o momento que Jesus vai voltar. Nós vamos entrar agora no advento e a gente vai ver, preparai, vigiai, porque não sabeis a hora, não é, que vamos passar por esse julgamento. As pessoas têm muito medo da morte carnal. E São Luís Maria Grignion de Montfort vai nos colocar muito que nós devemos cuidar da morte eterna. Porque de repente, realmente, você pode até morrer. Mas se você tiver, e se você for um homem de Deus, essa morte vai ser uma morte momentânea, porque você crer na ressurreição. Mas se você não está de acordo com aquilo que Deus nos ensina, com aquilo que Deus nos orienta, pode ser que sua morte não fique só na morte carnal, mas seja uma morte eterna. E a condenação eterna é algo pesado demais. Então nós temos que avaliar, nós devemos ter uma vida pautada naquilo que se faz hoje. Você vai dizer assim, mas daqui a alguns anos eu começo a ser um homem de Deus. Mas quem sabe, você talvez não tenha tempo para se tornar um homem de Deus. E você vai ser um homem do encardido? Vai ser Satanás que vai ter poder sobre a sua vida? Então nós precisamos estar bem atentos ao nosso julgamento, sim. E eu costumo dizer, o futuro é constituído das coisas que nós fazemos hoje. Se você hoje não estiver atento à sua prova de amanhã, ao julgamento que você pode receber amanhã, talvez você seja condenado. Então nós temos que estar bem atentos a tudo que nós vamos fazer hoje. Então você vai dizer assim, mas Mara, como é que eu vou avaliar minha vida? Como é que eu vou saber se eu possivelmente seja salvo ou seja condenado? Eu te pergunto, você está praticando as coisas, as ações, você está tendo os sentimentos parecidos com a da Virgem Maria? Porque se você estiver dizendo sim, então eu vou entender que você tem uma vida de virtudes, você tem paciência, você tem caridade, você tem oração, você tem fé. Mas se ao contrário, você diz, não, eu não me parece nada com a Virgem Maria, não é? Eu só tenho tristeza, eu só tenho ira, eu só tenho apego, eu só tenho gula, eu só tenho preguiça. Então, talvez você esteja praticando muito mais os vícios, que são os desvios, do que mesmo as vias. Então, cada vez mais que nós buscamos as vias, nós estamos mais próximos, tá certo? De sermos acolhidos por Deus. Agora, lembre-se, a Igreja Católica Apostólica Romana não diz que nós devemos apenas ser bons. Nós devemos ser bons, mas nós devemos recorrer aos sacramentos. Então, meu irmão, além da sua caridade, você busca viver uma vida sacramental? Você está buscando o sacerdote para readquirir novamente a amizade com Deus? Você está buscando a Eucaristia, se alimentando do pão da palavra, do pão, não é, eucarístico? Então, essas coisas todas vão
vão contribuir cada vez mais para que tenhamos uma imagem e semelhança restaurada. A volta gloriosa do Senhor, nós não sabemos. Mas como você bem dizia, César, vai ser um período de apostasia. E que as pessoas vão negar. Aquilo que era ensinamento da igreja, muitas vezes o governo agora está dizendo que isso é lícito. É lícito abortar, é lícito isso, é lícito aquilo. Nós vimos agora da prova do Enem, o governo de cima para baixo, colocando a filosofia que ele aprova de gênero como questão de prova. Que se você não marcar como o governo quer, você erra na prova. Já pensou? Então, é um momento de totalitarismo que nós estamos vivendo, ao qual o mundo está nos empurrando, nos obrigando a andar do jeito que ele quer. Tem uma música que diz bem assim: a decisão é sua, a decisão é sua. Você conhece essa musiquinha? A decisão é sua. São muitos os convidados. E a quem você quer seguir? Será que você está seguindo e tomando decisões de acordo com alguns líderes do governo, alguns deputados, ou alguns líderes de falsas doutrinas? Ou quem sabe o seu líder seja o dinheiro, o poder, o ser? Quem é o líder da sua vida? Você está como marionete na mão de quem? Quem é que está mexendo com os pauzinhos para você viver? Porque às vezes, você que está me ouvindo, você pode estar sendo marionete na mão do sistema. Ou na mão de alguma pessoa, de algum líder. Quem sabe até um líder religioso. Que está lhe conduzindo como quer, para onde ele quer. E a decisão é sua. Mas fazer uma coisa que eu estava pensando aqui. Cuidado, viu, meu irmão? Porque nem tudo que natural, cultural é certo e está de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes o que é natural, cultural também é infernal. É infernal. Vamos dizer que Satanás não vem, mas manda seus secretários. E tem muitos secretários de Satanás espalhados por aí. Quem sabe tem aí um pertinho de você. Cuidado com ele, tá certo? Que ele está aí a serviço não de Deus, mas a serviço do inimigo, instaurando um reino que não é um reino que salva, é um reino que escraviza. Então, se você está sendo seduzido, corrompido, conduzido por estas pessoas, não se permita. Tenha seu governo, governe a si mesmo. Saiba seus limites. Afinal de contas, você é o líder de você mesmo. Você tem o livre-arbítrio. Que bom seria se você tivesse um bom diretor espiritual, né? um bom orientador espiritual para lhe facilitar isso. Mas se não tem um bom orientador espiritual, você é livre. Então, tome os seus posicionamentos, tenha fé. Sinta, reze, clame ao Espírito Santo. O Espírito Santo vai lhe dar moções para que você tome as decisões mais corretas que agradem a Deus. Faça a experiência de parar e rezar, parar e orar, parar e perguntar a Deus se isso está certo ou errado, que Ele lhe mostra. Pode ser até uma situação que você já está acostumado a vivenciar, mas Deus vai lhe mostrar que você está acostumado ao errado. Que você não está vivendo. Quando a gente faz e se acostuma com uma coisa boa, isso é uma virtude. Quando a gente se acostuma com uma coisa ruim, isso é um vício. Quem sabe você está vivendo uma vida viciada, uma vida de vícios. Hábitos errados, hábitos viciosos, vícios. Então, Mara, por hoje sim é importante imitar uma virtude da Santíssima Virgem Maria. Então, como praticar, do ponto de vista prático, o PHS? Vamos lá, vamos retomar o que você estava falando. Uma virtude ou um vício é quando você já tem algo como hábito. Digamos que você hoje tomou uma cerveja, mas você nunca tomou uma cerveja e isso não lhe impera nem lhe dá nenhuma dificuldade. Isso não vai ser um vício, porque não é algo que você tem como rotina, tá certo? Diferente se você faz um ato repetido muitas vezes e aquilo vai lhe causar dependência, aquilo vai causar transtorno para você e para sua família, aquilo vai lhe machucar, aquilo vai fazer doer, aquilo vai ser mal, lhe afastar de Deus, então aquilo não é uma virtude, mas vai ser um vício, entendeu? Novamente, um ato repetido muitas vezes e esse ato é um ato bom, é um ato de qualidade boa, isso será uma virtude, ok? Um ato repetido muitas vezes e um ato que não é algo que vai lhe edificar para a eternidade de sua vida eterna, então aquilo vai ser um vício. Montfort vai elencar no Tratado da Verdadeira Devoções 10 virtudes. Então nós
Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus, enquanto uma comunidade que tem a espiritualidade monfortina, nós aproveitamos aquilo que Monfort vai colocar e em cima dos escritos de Monfort nos vem também as orientações de como moldar a nossa comunidade. Então, o que é que nós fizemos? Pegamos as listas das 10 virtudes de Nossa Senhora. Vamos lá, César. Vamos lá, olha, você que está aí, se tiver com caneta ou lápis, pode anotar, se não, anote no coração. Essas virtudes a gente vai elencar ela de uma maneira sempre igual, para poder cruzar com as datas do dia do mês. Então, 1. Profunda humildade. 2. Fé viva. 3. Obediência cega. 4. Contínua oração. 5. Mortificação universal. 6. Pureza divina. 7. Ardente caridade. 8. Paciência heróica. 9. Doçura angélica. 10. Sabedoria divina. Então, nos dias 1, 11, 21 e 31, vivenciaremos mais a profunda humildade. No dia 2, 12 e 22, fé viva. No dia 3, 13 e 23, obediência cega. Tá certo? No dia 4, 14, 24, contínua oração. No dia 5 e assim por diante. Você vai cruzando buscar, né, Mara? Exatamente. Agora veja só. Se você tem o livro As Portas, Consagre-te as Portas do Inferno Não Prevalecerão, você vai receber todo esse quadrinho. Só que nós vamos agir mais. Às vezes é um pouco difícil, meu irmão, você dizer assim, hoje é dia 2 e eu vou praticar a fé. Tudo bem, mas como é que se pratica a fé? Como é que eu vou colocar isso em prática? Então nós estruturamos uma grade onde nós vamos indicar algumas habilidades, alguns comportamentos que você pode desenvolver. Por exemplo, se eu fosse trabalhar na humildade, eu diria que você fosse o quê? Fosse uma pessoa reservada, escondida, simples, não sei. Tem várias habilidades lá. Então você vai seguir aquelas orientações que lá estão. E se você conseguir se encher naquele dia da profunda humildade, você passar o dia se policiando, um dia que você diga assim, hoje eu vou buscar essa humildade da Virgem Maria. A Virgem Maria era humilde e nessa situação, naquela situação, e eu quero me parecer com ela, meu irmão. A profunda humildade, hoje eu vou ser pequeno. Humilde é deixar o outro ser maior que você. Hoje eu vou deixar que minha secretária seja maior que eu. Eu vou deixar que o meu colega de trabalho seja maior que eu. Eu vou deixar que a criança seja maior que eu. E às vezes a gente é posto à prova para brigar com a secretária, brigar com um amigo, brigar com a criança. Não fomos humildes, né? Então, mas se você tem aquele propósito de ser humilde, o que vai acontecer? Você vai se encher do Espírito Santo para fazer com que você alcance aquilo que você está determinado. Consequentemente, meu irmão, no final do dia, quando você for se analisar, você vai perceber que você se encheu tanto da humildade que você se desviou, que você se esvaziou daquilo que poderia ser seus vícios. No dia que você trabalha para ser humilde, você, por mais que tenha estado outros dias no orgulho, na soberba, na preposição, você vai ver que você conseguiu vencer. Você encheu e se esvaziou consequentemente. É assim que acontece essa prática das virtudes. E a dinâmica que nós estamos propondo a vocês que estão nos assistindo, dos dias, claro, quanto mais você aprofunda, claro, o dia da humildade, o dia da fé, você se adquirir os livros, se adquirir o material, você esmiunça naquelas sugestões, naquelas práticas, naquelas orações. Tem orações específicas, tem jaculatórias específicas, tem práticas devocionais. Aí você vai mergulhando. Mas mesmo que não mergulhe profundo, você que não está com o livro na mão, mas se você entender que em cada dia uma virtude mais intensa, você vai caminhar para a santidade mais rápido. Por isso que é por hoje sim. Hoje, a humildade, amanhã, a fé, e aí cada a obediência e assim por diante. Esse material, nós também temos algumas coisas deles postadas no nosso site. No nosso site www.discípulosdamandedeus.com.br. Lá vocês vão ter mais informações sobre essa linha de vida virtuosa. Também na loja Sagrada Família, atrás da Catedral Metropolitana, nós temos o livro
Consagra-te, as portas do inferno não prevalecerão, que diz mais detalhes sobre esse tema. Então esse material você pode adquirir, pode entrar em contato conosco, pode entrar em contato com os membros da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus. Nos procura, a gente pode lhe ajudar nesse caminho. Você que é consagrado a Nossa Senhora, a vivência da vida virtuosa, inclusive, é uma forma de renovar a consagração, de renovar a sua escravidão de amor. É importante que você entenda isso. Você pode usar o projeto PHS como uma forma de renovar intensamente a sua consagração a Jesus por Maria. Claro, nós somos escravos do tempo, né? Temos que terminar esse programa agora. Mas vamos tentar, num outro momento, trazer para você mais informações sobre como viver o PHS. Por hoje, sim, eu quero viver mais intensamente uma virtude da Santíssima Virgem Maria. Não é isso, Mara? Exato. Então, todos que nos assistem, todos os discípulos da Mãe de Deus, amigos, pacientes, benfeitores, né? O que podemos dizer a vocês é um beijo para todos vocês. Consagra-te!